Mais um dia de estudo da Palavra de Deus, um resumo breve de 3 capítulos da Bíblia, encerrando um livro, começando outro, finalizando 1 Reis e iniciando 2 Reis. Espero aí que o Espírito Santo possa trazer o consolo, possa trazer um renovo a cada um de nós e principalmente que possa nos trazer revelações da Palavra, direções para as nossas vidas e que Ele possa principalmente mudar os ambientes dentro de nós através da Palavra que é viva, da Palavra que pode sim transformar vidas, e eu creio nisso em nome de Jesus, amém? 1 Reis capítulo 22, nós vamos ver aqui um breve, palavras de um decreto do Senhor contra a vida de Acabe, um homem muito ruim, um homem maldoso, manipulador, um homem que nós temos visto nos últimos capítulos que faz muitas coisas ruins, talvez um dos piores reis que Israel já teve, um homem que infelizmente não representa o povo de Deus, que pelo contrário é um exemplo daquilo que o servo, que o homem de Deus, o sacerdote, o homem e a mulher de Deus não devem tomar como exemplo as suas atitudes, o seu comportamento. Vai aparecer aqui nesse capítulo a figura de um profeta muito importante nesse contexto todo, chamado Micaías. Então, já no capítulo 22, o último capítulo do primeiro livro dos reis de Israel e de Judá, nós vemos aqui que Acabe, rei de Israel, ele faz aliança com Josafá, rei de Judá, para enfrentar um inimigo em comum que era a Síria. Nos últimos capítulos eu trouxe aqui uma direção, eu trouxe aqui um pouco sobre o que foi a divisão dos reinos de Israel e Judá. Então, um reino que se divide ali na época de Jeroboão, as tribos do norte, as 10 tribos de Israel que permaneceram juntas ao norte, e o reino do sul, que é Judá e Benjamim. Então, nos livros de reis, nos livros de crônicas, em vários momentos a gente vai ver falando sobre Judá, nós vamos ver ali falando sobre Israel, sobre Judá, nós vamos ver reis de Israel, reis de Judá, alguns com os nomes muito parecidos. Nós vamos ver profecias, quando entrarmos aqui, por exemplo, nessa era profética, que é o que também nós estamos vendo, nós vamos ver profetas falando a reis de Israel, profetas falando a reis de Judá, e aí é interessante sempre lembrar desse contexto de uma terra, de um povo, de uma nação que foi dividida em duas. Então, uma parte está ao norte e outra parte está ao sul, Israel ao norte, Judá ao sul. Trazendo já esse contexto, voltando para a palavra, voltando aqui para o capítulo, o ponto-chave desse capítulo, o ponto-chave dessa história é a exigência de Josafá em consultar ao Senhor. Então, eles se juntam, eles têm um inimigo em comum, que é a Síria, mas nessa reunião, nesse momento ali de alinhamento de como vão se concentrar e como vão fazer esse ataque, de como vão enfrentar essa batalha, a Josafá, o rei de Judá, nesse contexto todo, ele tem uma exigência em consultar ao Senhor, em buscar uma direção de Deus, em buscar um norte mesmo. Deus, o que você quer? Como eu posso agir? Quais são os nossos passos nessa batalha? Nós vemos aqui uma resposta, uma atitude contrária à de Josafá, à de Acabe, uma atitude ali de muita maldade, uma atitude de incredulidade. Acabe, diante da decisão de Josafá, ele chama 400 profetas que haviam ali se vendido à apostasia do rei Acabe e de Jezabel, que era assim o espírito, que a mulher ali, a mente pensante atrás do reino de Israel naquele momento. Então, um reino que trouxe sérias consequências, um reino horrível, talvez a pior parte da história de Israel está sobre o reinado de Acabe e Jezabel consequentemente. Então, ele chama esses profetas que foram vendidos, que eram manipulados por ele. Dos lábios desses profetas só saíam palavras bajuladoras, palavras de engano, palavras que traziam sempre a vontade deles. Então, é meio inútil o agir desses profetas. Josafá, ele percebe, ele tem um momento ali de discernimento espiritual, ele percebe que o clima, aqueles profetas, enfim, tudo mais, não está sendo algo proveitoso, não está sendo algo que realmente está sendo direcionado pelo Senhor, e ele pede para que chamem um profeta que realmente siga ao Senhor, um profeta de Deus naquele tempo. É quando eles vão buscar Micaías, e nesse contexto eles tentam manipular também a profecia de Micaías, eles tentam trazer a Micaías a ideia de que estão sendo palavras sendo direcionadas ao rei, palavras de vitória, palavras de bênção, e nesse contexto o próprio Senhor se manifesta dizendo que sim, é o Senhor quem confundiu os profetas, é o Senhor quem confundiu os 400 profetas
profetas, porque o Senhor mesmo estava indo contra a vida de Acabe. Então o próprio Senhor profetiza, confunde esses profetas bajuladores para que eles falem palavras de avanço, de encorajamento, para que ele vá a essa guerra, mas o Senhor já havia preparado, decretado ali a derrota de Acabe, a derrota de Israel naquele contexto. Ele diz que, através de Micaías, ele profetiza dizendo que cada um dos seus filhos voltará desesperadamente e envergonhados pela derrota para sua casa. Então é óbvio que essa profecia acaba sendo mal interpretada, acaba sendo mal recebida. Eles recebem essa palavra com muita tristeza, com muita raiva de Micaías. Eles os prendem, eles colocam ele ali a uma situação ali de pão e água. Josafá também acaba ali tendo um comportamento contrário ao profeta por receber essa profecia. Eu creio que todos nós, em muitas situações, eu fico pensando a respeito disso também ao ler esse capítulo, porque às vezes nós queremos opiniões, às vezes nós buscamos opiniões de alguém não estando abertos à resposta. Às vezes nós abrimos a nossa boca para falar e não estamos preparados para ouvir. É o contexto que eles estão vivendo aqui. Eles buscam um profeta, mas eles não aceitam a profecia. Eles estão buscando uma direção de Deus, mas não aceitam porque naquele contexto não era algo proveitoso ou não era algo que eles desejassem viver, desejassem ouvir. O nosso desafio hoje, eu creio que é não ceder às tentações que atraíram esses profetas, esses 400 profetas aqui de Acabe. As nossas tentações, o nosso desafio é não ceder aos banquetes que são colocados diante de nós, a não ceder aos desafios ou até mesmo às situações que são colocadas. Cada um sabe das dificuldades que enfrentam em cada área, cada um tem sim o seu calcanhar de Aquiles, aquele ponto onde é mais fraco, aquele ponto onde tem maiores dificuldades, onde encontra uma luta mais ferrenha. Então nós somos desafiados a vencer, e o nosso momento aqui, a nossa reflexão é de não ceder como esses profetas cederam. Eles se venderam, perderam a coragem, foram intimados pelo mal, passaram a viver como pessoas ruins também. Eles negociaram aquilo tão sagrado que tinham ali. Então, o contexto em seguida vem logo sobre a morte de Acabe. Ele morre de uma maneira envergonhada. A morte dele já tinha sido falada, já tinha sido profetizada por Elias em 1 Reis capítulo 21, lá dos versículos 17 ao 23, e agora também por Micaías. Então, Acabe, diante disso, ele vai disfarçado. Acabe é um cara covarde, Acabe é um cara manipulador, é um cara que não tem uma postura de líder, não era um cara preparado para reinar, e mesmo assim ele vai à batalha. Ele não deixa de ir à batalha, mas ele vai, e ele vai em condições ruins, ele vai disfarçado. Isso era uma vergonha. Naquele tempo, os reis iam às batalhas com as suas vestes reais. Eles iam ali mostrando sim que, até mesmo para o povo que estava lutando junto ao rei, era uma motivação ter o seu rei junto. Então era um motivo de alegria a mais, e também pelos seus adversários. Agora, Acabe covarde, ele não vai com roupas reais. Ele pede para que o outro rei, para que Josafá vá com as suas vestes reais. Acabe vai disfarçado, e mesmo disfarçado nessa batalha, ele foi atingido por uma flecha atirada ali por um soldado. No versículo 34 relata esse fato. Um homem mau não vai prevalecer para sempre. Nós temos que ter esse entendimento. É a promessa do Senhor que está se cumprindo aqui. No fim, o bem triunfa sempre, a justiça sempre é feita, e uma das grandes mensagens que esses textos bíblicos nos trazem: o mal sempre perece, o mal sempre perde. Nós vemos aqui na história de Acabe uma figura do que acontecerá, por exemplo, a Satanás, o anticristo. Apocalipse 19 fala sobre a derrota do anticristo. Eles serão derrotados, eles serão julgados, eles serão lançados no lago que arde como fogo e enxofre, e nunca mais causarão mal aos santos, mal a cada um de nós, mal ao povo de Deus. Então Acabe, ele acaba morrendo de uma forma vergonhosa. Eu creio que não era o mínimo que ele merecia. Ele merecia sim uma morte vergonhosa, porque o reino dele e tudo que ele promove ali para Israel são vergonhas diante do Senhor, e automaticamente o fim dele então vem nessa batalha. Os israelitas voltam para casa derrotados, envergonhados, fugindo cada um para suas tribos e tudo mais.
Já no primeiro capítulo do livro de 2 Reis, nós vamos retomar um pouquinho a história de Elias. A história de Elias começa, tem grande ênfase. Nesse capítulo aqui, a palavra de Deus mostra Micaías entrando em destaque, mas trazendo sim o principal contexto, a morte de Acabe. Já no capítulo 1 dos livros de 2 Reis, Deus vai falar com Elias, Elias vai aparecer com protagonismo novamente. Nós vemos aqui a morte de Acabe. Acasias assume o reino, porém quando Moabe, um inimigo, volta a atacar Israel, ele fica gravemente ferido e por pedras que acabaram ali caindo sobre ele naquela batalha. O rei pede então que os servos fossem até os altos, até os montes de Baal-Zebud, ali uma cidade em Ecrom, para consultar ao profeta e saber se ele sararia, saber se ele morreria. É o contexto aqui daqueles que buscam ao Senhor pelo desespero, que buscam ao Senhor nas suas necessidades e nos seus momentos ali de dificuldades. Enquanto o rei planeja tudo isso, o profeta Elias ele acaba sendo ali avisado pelo Senhor sobre os planos do rei, e Deus ordena que ele fosse ao encontro dos mensageiros de Acasias com a mensagem. Quando ele encontra esses mensageiros, o profeta Elias não hesita em dizer tudo o que o Senhor já havia pedido, tudo o que o Senhor havia ordenado. Na verdade, ele está cumprindo o propósito dele. O papel do profeta é liberar a palavra de Deus, é liberar a profecia que vem de Deus, e assim, não há nada de novo aqui. Ele está cumprindo com excelência aquilo que ele foi chamado a fazer. E a mensagem era uma mensagem dura, uma mensagem que falava sobre a morte desse rei, porque ele busca a ídolos, porque ele não buscou ao Senhor. Então, como consequência, automaticamente o Senhor também não vai mover nada em favor desse rei. Então, ele percebe que os mensageiros voltam muito rápido. O rei pergunta o que tinha acontecido. O rei, que estava desesperado por um socorro, mas que automaticamente também não quis se consertar diante de Deus. Eles relatam que no caminho encontraram o profeta Elias e que ele tinha dito para voltar com a mensagem da morte do rei. O rei se irrita com isso, o rei se irrita com essa resposta do profeta. É mais um caso daqueles que buscam o profeta acreditando em encontrar uma profecia agradável a ele, não buscam o que realmente Deus quer falar, não estão dispostos a ouvir a verdadeira vontade do Senhor, a verdadeiro decreto de Deus para ele. Esse rei envia 50 homens para prender Elias. Mas logo que esses homens chegam até Elias, a Bíblia nos fala que fogo cai do céu e consome essa leva de 50 homens. O rei, sabendo de tudo isso, envia outra tropa e o mesmo acontece. Então, 2 vezes o rei perde uma tropa por querer levar a prender o profeta de Deus, o homem de Deus naquele lugar. Não satisfeito, então Acasias envia mais uma tropa, ele envia a 3ª tropa. Contanto, essa 3ª tropa, o capitão se ajoelha diante de Elias. Ele toma uma postura diferente, ele tem uma postura diferente, ele se ajoelha, ele se humilha diante do servo de Deus, pedindo que ele fosse à presença do rei. Ele já sabia que as outras tropas foram consumidas, foram mortas ali pela presença de fogo que caiu do céu e matou essas tropas. Creio eu que ele não queria ser mais um daqueles que morreram naquele lugar. Ele se prostra, ele trata o servo de Deus da forma como deve ser tratado, com reverência, com respeito, e ele clama para que ele vá à presença de Deus. Vendo então essa atitude, vendo essa humildade, vendo essa humilhação dos soldados ali de reverência, o Senhor ordena que Elias o seguisse. Então o Senhor dá-lhe a eles, dá a Elias uma palavra para que ele vá até a presença do rei. Quando ele chega na presença de Acasias, o profeta repete as palavras que Deus já tinha dado sobre a sua sentença de morte e tudo que aconteceria. Então, da mesma forma como Elias fala, as coisas acontecem. O Senhor me ensina aqui nesse capítulo que ele odeia a idolatria, que ele não faz parte com isso. Não adianta você querer tentar achar meios para poder tentar resolver as coisas. O Senhor é muito reto no que faz. Quando nós buscamos o engano, ao invés de buscarmos a face de Deus, automaticamente nós vamos colher um preço por isso. O Senhor fica muito triste.
Sendo assim, eu creio que a melhor solução e o ensinamento que esses capítulos têm nos trazido é realmente voltarmos os nossos olhos, nosso coração totalmente ao Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele nos cria a sua imagem e semelhança, nós somos aqui a parte mais especial da criatura dele, Ele nos ama, Ele quer se relacionar conosco. Então, a Ele nós devemos dar todas as glórias, nós devemos dar todos os louros da nossa vida, não buscar somente a Deus em momentos de dificuldade, não buscar só a Deus em momentos de crise, em momentos onde nós precisamos de uma intervenção sobrenatural. Deus quer participar também do nosso dia a dia, quer participar das nossas tarefas, quer participar de cada construção, de cada momento. Deus não quer ser alguém que vem, aparece por um instante na tua vida e depois some. Então, eu creio que essas tenha sido talvez um dos maiores ensinamentos desses capítulos, onde nós vemos aqui pessoas de autoridade, pessoas de posições importantes em um reino, no próprio reino de Deus, no reino do povo escolhido por Ele, estão sendo aqui pagando preços por não voltarem os olhos ao Senhor. E para finalizar o nosso estudo de hoje, 2 Reis, capítulo 2, nós vamos ver aqui uma das histórias mais incríveis de toda a Bíblia. Nós vamos ver aqui uma história que marca o povo de Deus e que marca todos aqueles que creem na manifestação sobrenatural de Deus em nossas vidas. Nós vamos ver o arrebatamento de Elias. Então, o capítulo 2 é um capítulo marcado por vários pontos importantes e que, de alguma forma, aqui eu vou tentar analisar um pouco de cada um deles. Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui um dos episódios aqui mais fantásticos da Bíblia, da palavra, que é o arrebatamento do profeta Elias. Não há muitas explicações aqui de o porquê Deus fez isso com ele, a não ser o fato ali de que Deus é soberano e de que ele quis que o povo entendesse essa maneira dele agir. Nós vimos aqui na história de Elias um episódio de ressurreição, nós vimos um episódio de muitas manifestações sobrenaturais, nós já vimos ali que a palavra de Deus lá em Gênesis fala sobre Enoque, um homem que andou com Deus e que não experimentou a morte também. Elias é o segundo homem a não experimentar a morte. Moisés, nós sabemos que teve sim o seu corpo glorificado e nós vamos falar disso lá para frente, mas ele experimenta ainda a morte. Agora, o capítulo 2 vai nos trazer aqui que Deus negou a Elias o pedido de morte lá no capítulo 19 de 1 Reis. Quando ele estava muito triste, na caverna, ele pede a morte, Deus nega ele. Deus tinha reservado para ele algo muito maior, muito superior ao que ele estava pedindo. E eu creio que assim é para mim, assim também é para você. O mesmo Deus quer fazer conosco. Algumas pessoas ou algumas das nossas expectativas não são correspondidas em algum momento, porque o Senhor ele tem sempre algo melhor. Eu creio que o Senhor tem sempre algo melhor preparado para nós, algo que seja surpreendente, algo que traga a revelação da glória de Deus. E o que acontece com Elias aqui nesse caso, acontece com Elias nesse momento, é uma representação daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. No arrebatamento da Igreja de Cristo, algo que tem sido muito falado atualmente, num piscar de olhos, num momento, nós seremos aqui sumidos, nós não vamos mais estar aqui. Eu creio nisso e é isso que eu busco para a minha vida. Eu quero que vocês também possam viver isso em nome de Jesus. Todos nós como igreja possamos viver isso. Sermos levados aos céus com Jesus sem ter que experimentar essa morte física. Então, encontrar o Senhor no ambiente de glória para Ele. Então esse é o primeiro momento, Elias é arrebatado aos céus. E existe uma consequência, existe uma sequência para os fatos aqui. Eliseu ele é confirmado então como sucessor do ministério profético aqui. Nós vamos ver aparecendo o surgimento da primeira escola profética. Eliseu vai ser levantado como sucessor de Elias, reconhecido como tal, afirmado como tal, e vai ter ali os seguidores. Antes de ser arrebatado, Elias pergunta a Eliseu o que ele podia fazer por ele, que ele podia fazer qualquer pedido e ele seria atendido. Eliseu então pede que ele receba a porção dobrada do Espírito que havia sido derramado sobre Elias. E Elias obviamente fica surpreso com a ousadia, fica surpreso com o pedido. Ele reconhece que o pedido era muito inusitado,
Elias estabelece a condição de que isso seria possível se Eliseu o visse no momento em que ele fosse levado ao Senhor. Então a Bíblia vai falar ali que eles passam por alguns lugares, eles vão para alguns lugares ali, Eliseu está junto com Elias, e nos lugares as pessoas perguntam. Algumas pessoas já tinham recebido a revelação profética de que Elias iria os deixar. O que nós vemos aqui é a necessidade de visão espiritual por parte de Eliseu. Caso ele não conseguisse ver, caso ele não conseguisse ter discernimento espiritual do que realmente aconteceria com Elias, significava que ainda ele não estaria pronto para seguir o caminho desse ministério, para seguir o momento. Caso ele visse, caso ele realmente estivesse preparado, então ele estava pronto para seguir os passos de Elias. E foi assim que acontece quando os carros e os cavalos de fogo passaram, levaram Elias como num piscar de olhos. Eliseu viu o que aconteceu, Eliseu viu aquele momento, e eu fico imaginando o quão bom e o quão poderoso, o quão nível de glória da parte de Deus tenha sido aquele momento, o quão incrível tenha sido a percepção visual daquilo que aconteceu, um homem sendo levado numa carruagem de fogo por cavalos de fogo, algo incrível, algo extremamente espiritual, algo aqui maravilhoso de se imaginar, imagina de viver. Então, daquele instante em diante, a unção do seu mentor, a unção de Elias, repousa sobre Eliseu. A capa de Elias cai, a capa de Elias é jogada quando ele está sendo ascendido aos céus, ele joga a capa e essa capa cai sobre Eliseu. Deus aqui nos mostra também nesse capítulo que Eliseu é confirmado profeticamente quando ele toma a capa, quando ele volta no caminho, quando ele bate essa capa na água, o rio seca para que ele atravesse, assim como tinha acontecido com Elias no caminho de ida. Agora Eliseu manifesta os poderes no caminho de volta. Então é uma legítima confirmação, um selo sobre Eliseu de que agora o ministério profético está em suas mãos, que ele vai continuar sendo aqui a voz e o homem, o instrumento real de Deus nessa geração, nesse caminho. E que grande lição que Eliseu também nos dá. Nós vemos aqui como protagonista Elias ao subir, ao ascender aos céus, mas nós vemos também Eliseu aqui também com grande participação, com grande menção. Afinal de contas, ele dá uma resposta, ele assume um peso, uma conotação espiritual que eu tenho certeza que muitos de nós também quer viver um dia, de ser usado com tamanha autoridade, com tamanho poder e receber algo tão precioso da parte de Deus. Ele recebe com excelência, ele honra um pedido que ele mesmo faz, mas que dependia totalmente dele para receber. Muitas vezes eu me pergunto como os líderes cristãos da nossa época estão respondendo a pedidos como esses. Quando alguém pede por mais unção, quando alguém pede por mais oportunidades, ou quando alguém pede para viver algo maior do que talvez nós já estejamos vivendo. Quando alguém chega pedindo para ter uma relevância ou para manifestar poder e sinais de Deus tanto quanto nós, como será que esses homens reagiriam? Como será? Ainda bem que nós não vimos aqui em Elias uma inveja ministerial, uma ganância ministerial, ou até mesmo como continuidade e a expansão do reino de Deus aqui foram as prioridades para Elias, foram as prioridades para Eliseu. Eles não se preocuparam. Em algum momento Eliseu ficou triste por não subir, por ascender aos céus junto com Elias. Pelo contrário, ele fica preocupado, a única preocupação e o pedido que ele faz é de continuar manifestando o poder, é continuar manifestando o sobrenatural, é de continuar manifestando a graça de Deus. E eu creio que seja esse o melhor pedido que nós possamos fazer ao Senhor. Que em nome de Jesus recaia sobre nós dupla porção de poder do Espírito Santo, recaia sobre cada um de vocês que veem esse vídeo, que tem participado desse estudo da palavra, uma dupla porção do sobrenatural, uma dupla porção de dons, uma dupla porção de canais, de experiências com Deus, que seja derramado sobre nós dupla unção e duplo poder de Deus em nome de Jesus. É isso que acontece com Eliseu, esse foi o pedido de Eliseu e essa foi a realidade desse homem que vai fazer aqui, nós vamos ver nos próximos capítulos,
que vai manifestar muitos poderes de Deus, que vai ser instrumento de instauração da glória de Deus e principalmente do ministério profético nessa terra. Então, em nome de Jesus, que recaia sobre nós dupla porção de honra, poder e que a glória de Deus seja revelada em nossas vidas, em nome de Jesus. Que vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.